Bom dia, meu povo. Vamos chegando aqui para a nossa live. Hoje nós estamos aí começando mais uma live aqui no Clube 71, falando de liderança de alto impacto, liderança transformadora, liderança que alarga as fronteiras. Na verdade, esse é o nosso tema. Liderança que alarga as fronteiras. Estão aprendendo aí princípios de liderança importante. 21 líderes que nós escolhemos, que marcaram história, e estamos aprendendo cada dia com um deles. O que eles fizeram, que princípios eles aplicaram na sua liderança e que os tornaram bem-sucedidos. E hoje nós vamos falar de mais um líder. Então seja bem-vindo aqui à nossa live do Clube 71, aprendendo aqui mais sobre liderança. Então você que já chegou, eu vou pedir para que você deixe o seu bom dia aqui. Alexandre já deixou, bom dia Alexandre, que ali no Brasil tudo esteja bem consigo, com a sua família. Você que já entrou, por que eu falo para você deixar bom dia? Porque é só assim eu sei quem está seguindo, eu tenho noção, para que eu possa também cumprimentar, para que a gente possa criar interação. Então a primeira coisa que você vai fazer é deixar um bom dia aí. Bom dia, se quiser falar bom dia de onde, também a gente agradece. Ontem a gente teve pessoas dos Estados Unidos, tivemos pessoas de Angola, do Brasil, de vários outros lugares. É uma hora que pouca gente está acordada. Ontem a gente teve Berenice, ontem não, todos os dias. A gente tem Berenice dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora é 3 horas da manhã. Ela está de pé às 3 horas da manhã para assistir a live. É isso mesmo. Quem quer aprender não mede esforço, não tem desculpa. Então você já está aqui. Deixa bom dia. Eu já vi bom dia do Alexandre, bom dia do Manhol de Tarrafal. Eu acredito que seja o Norberto, que entrou agora também. Bom dia para si, Norberto. Eu não vi o Norberto, mas eu vi um like subindo, e pela foto eu acho que é do Norberto. Deus abençoe você. Pode deixar o like também aqui no cantinho, isso ajuda. Por que eu falo isso também, gente? Não é só para a gente interagir. É que quando você comenta, ou você aperta aqui, aqui embaixo, aqueles sinalzinhos de like, coraçãozinhos, o Facebook entende que é uma coisa boa. Se é uma coisa boa, ele vai enviar para mais alguém. Ele vai pedir para que mais alguém veja. Então você ajuda de muitas maneiras. Hoje a gente começou um pouquinho atrasado, né? É para ser 7h01 da manhã. Alguém me perguntou, mas por que 7h01? Mas por que 7h01? Por que não 7 horas? Porque se eu falar para você 7 horas é um horário comum. Todo mundo, 7 horas, ninguém grava 7 horas. Se eu falar quando tal coisa acontece às 7 horas. 7 horas é 7 horas, a gente fala 7 horas a vida inteira. Mas quando você fala as pessoas 7h01, a pessoa logo pensa, por que 7h01? Só esse questionar 7h01 ele já fixou, entendeu? Se falar 7 horas, ok, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 9h30, são horários que todo mundo usa no dia a dia, então essa coisa comum. Quando você fala alguém 7h01, ele fica intrigado. 7h01 por quê? Às vezes ele não pergunta por educação, mas ele fica, será que ele enganou a hora? Mas todo esse processamento, todo esse questionamento, mesmo que ele não pergunta, ele já fixou a hora. Então por isso que é 7h01. 7h01 porque é o horário que a gente começa. A gente podia começar às 7, mas 7h01 é um horário que todo mundo vai lembrar. Certo? Deu bom dia? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um líder que também marcou muita história. Eu falei ontem que talvez eu daria hoje uma alegria para as mulheres, não é mesmo? Foi o que eu falei ontem. Mas o personagem que eu tinha escolhido para falarmos hoje, que era uma mulher, quando eu fui aprofundar mais a história dela, ela não tem muitos princípios de liderança. Fez uma história fantástica. Depois, se você quiser ler na Bíblia, leia lá no livro dos Juízes, logo no começo do livro dos Juízes, você vai encontrar uma mulher chamada Débora. Ele vai ter um ato muito nobre, vai ter uma vitória muito expressiva, mas a gente não acha muita coisa do que ela fez. Apenas, talvez compartilhar com vocês aqui rapidamente, Débora apenas toma uma decisão que muitos homens não queriam tomar.
quem era o líder, quem era considerado o chefe. Não sei se você sabe da história, mas o período dos juízes não tinha um líder definido, um líder assim, digamos, posto. E então Débora assume a responsabilidade. Ele diz: não, nós vamos para essa batalha, nós vamos vencer. Mas é a única coisa que a gente aprende com Débora, o poder da decisão. Se eu falasse Débora, seria uma das coisas que eu falaria. O poder da decisão e o poder da influência, que é um princípio de liderança importante. Então, por isso que eu não vou falar de Débora, porque eu não achei muita coisa. Além desse princípio, não consegui tirar dela muita coisa que eu pudesse aqui usar como princípio de liderança. Mas, como eu tinha prometido, por isso eu deixo essa observação. Mas, no final nós vamos, então, falar mais de outras mulheres que marcaram também a história, certo? Beleza, vamos lá então para o nosso texto. Você vai abrir aí comigo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Então nós vamos ler um texto que está em Juízes. Vou ficar lá mesmo em Juízes, não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo a ordem cronológica, ou seja, estou passando por líder pela cronologia bíblica, pela escritura da Bíblia, porque a Bíblia não é escrita cronológica, ou seja, as coisas que estão antes não quer dizer que elas aconteceram antes, é a forma que ela foi organizada enquanto livro. Então eu estou seguindo livro por livro, e a gente vai falar do 21 de Gênesis Apocalipse. Por que Gênesis Apocalipse? Porque Bíblia? Alguém que esteja aqui provavelmente não seja crente, esteja perguntando, já que eu tenho muitas pessoas, e não fiquem assustados. O número de pessoas que me seguem e que participam das minhas formações, 80% não são evangélicas, não são crentes. Então, perguntando por quê? Eu simplesmente quis usar como base. Poderia usar como base líderes que marcaram a história econômica, política. Eu escolhi líderes que marcaram a história religiosa. E liderança é liderança. E a gente vai aprender com eles do mesmo jeito, até porque é um dos que eu mais prefiro. Porque a liderança bíblica, ele tem uma coisa que eu gosto, que outros tipos de liderança não tem. Por exemplo, liderança econômica, a pessoa cresce e se torna rico. Beleza, estou um grande líder na área da economia, mas normalmente essa riqueza é para ele, normalmente a história é para ele. Na história bíblica, toda vez que for falar de liderança na Bíblia, tem a ver com ajudar outras pessoas, que é o que eu mais acredito. Eu acredito numa liderança que ajuda pessoas, que transforma o nosso meio, não que faz a própria pessoa, não que me fará ser famoso, conhecido ou rico, mas que fará com que a minha comunidade, com a minha igreja, a minha empresa prospera e cresce. E a Bíblia, os líderes trabalham com esse sentido. No mundo secular, no mundo normal, as pessoas normalmente trabalham para si. Os líderes poucas vezes têm essa sensibilidade para trabalhar com outros. Então você já abriu Juízes no capítulo 6. Nós vamos ler um trecho muito rapidinho. Juízes no capítulo 6. Vamos ler apenas os versículos. Está aí em cima também, eu deixei para vocês no texto. Do versículo 14 ao versículo 17. Você já achou? Juízes 6. Juízes está ali no 6º livro da Bíblia, certo? Vai vir todos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, certo? Então vamos lá. Você já achou? Antes de nós prosseguirmos, vamos orar, pedir a bênção de Deus. Vamos lá, meu querido. Esse dia seja abençoado. Hoje, domingo, é começo de uma nova semana, né? Para nós, domingo é o primeiro dia da semana, dia da ressurreição, dia de vitória, e que assim seja o seu dia e que assim seja a sua semana. Deus, nós agradecemos por esse dia que a tua palavra diz o Senhor fez, que é para o teu louvor, para a tua honra e tua glória. Agora queremos pedir que também o Senhor nos abençoe ao começar dela, que, ó Deus, possamos aprender para aplicar na nossa vida, aplicar na nossa jornada, aplicar na nossa empresa, nos nossos estudos, na nossa família, na nossa igreja. Ó Deus, que sejamos homens abençoadores, que tudo quanto fazemos possa impactar a vida de pessoas, de maneira que a gente muda o mundo à nossa volta e que a gente deixe um legado eterno, indestrutível e impactante. Abençoe a nossa liderança, que ela possa ser uma liderança transbordante, que tenha para nós, para os nossos, mas para todos quantos nos ouvirem, para todos quantos se aproximarem de nós. Deus nos permita ser nesse dia um fluxo das bênçãos do Senhor sobre a vida das outras pessoas. Nos ensina, assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, gente boa. Você deixou o seu comentário,
eu vi que a Eugênia também entrou. A Eugênia é uma pessoa que sempre a gente conversa sobre liderança. Eugênia, um abraço para você, um abraço para o seu filhão aí também. Que vocês tenham um domingo abençoado. Vamos lá. Gente, deixa aí o seu bom dia. Vamos lá. Você já conhece o personagem que nós vamos falar? Se você já viu o texto, sabe que nós vamos falar de Gideão. É muito conhecido também a história dele. Afinal, é o homem que vence uma das batalhas mais improváveis da história. Ele vence um exército de milhares de pessoas com apenas 300 homens. Você acredita? O líder que acredita faz coisas extraordinárias. Você já aprendeu alguma coisa com Josué? Vamos fazer como todos os dias? Deixa aí embaixo com Gideão. Você conhece a história de Gideão? Tem alguma coisa que Gideão fez que chamou a sua atenção? Comenta aí para nós. Vamos lá. Antes de eu avançar, hoje perdi alguns minutos, logo no começo. Estava aqui fazendo um teste de luz que não deu certo. Eu estou tentando tirar essa luzinha aqui, uma posição de luz aqui que tira isso. Então mudei a luz, mas não deu resultado. E esse acabou atrasando um pouquinho. Mas vou continuar fazendo os testes, melhorando. Como eu disse para vocês, aqui é o meu estúdio improvisado. Aqui é um quadro que tem na parte oposta do meu escritório. Então estou sentado de maneira diferente. E esse aqui é meu live board, é onde eu vou colocar todos os meus sonhos, projetos do ano 2022. Ainda não coloquei, mas devo colocar nos próximos dias. Está pronto, só precisa agora colar ali. Porque eu sendo do outro lado da secretária, que a gente está tentando arrumar, e para eu ficar de cara aqui. Então aqui está nas costas, mas quando eu sendo no meu escritório, na posição certa, fica de vista. Então esse improviso, mas a gente está melhorando para fazer um cenário melhor, que sai em breve. A gente tem um cenário melhor para as nossas lives, que não terminam nesses 21 dias. A ideia é continuar durante todo o ano. Não sei se será todos os dias, mas o Clube 71 é para ser o ano inteiro. A gente vai entrar em outros temas, outros aprendizados, certo? Vamos lá, então. Aprender os princípios com Josué. Vamos ler o texto primeiro. Josué 6, 14 a 17 diz assim, olha. 6, 14 a 17. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste tua força e salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e ferirás os midianitas, como um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, então me dê um sinal de que o Senhor é quem fala comigo. Muito bem, vamos lá então aprender aqui rapidamente. Olha que hoje o tempo voou, mas também começamos um pouco atrasado, então tem que considerar isso. Vamos lá aprender os princípios. Gente, eu não vi ninguém falar sobre Gideão. Vocês não estudam a Bíblia? Vocês não conhecem a história de Gideão? Temos 6 pessoas aqui assistindo, pelo que me consta. Ninguém sabe o que Gideão fez, ninguém aprendeu nada com Gideão ainda. Bom, se não aprendeu, vamos aprender hoje então. Certo? Mas, então deixa uma dúvida, deixa um comentário, deixa uma coisa que você já aprendeu nos outros dias. Eu quero interação com vocês. Ou vocês não querem que alguém saiba que vocês assistiram a live? Aí assiste escondido e vai embora. Tá ruim assim? Tá ruim mesmo? Beleza. Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte, aprender aqui com Josué, com Gideão. Fiquei com Josué na cabeça. Aprender aqui com Gideão. Gideão é um homem que... Nós estamos no período dos juízes. Fazer um enquadramento de 30 segundos. Nós estamos no período dos juízes, ou seja, não tem um rei, não tem alguém designado por Deus para governar o povo de Israel. E então surgem juízes, que é o quê? Pessoas que por iniciativa própria tomam a ideia de comandar o povo, de ter alguma iniciativa, de fazer alguma coisa. E então eles lideram o povo. Entre eles surgiram, como eu falei no começo, Débora, e aqui a gente tem Gideão, que é uma pessoa que Deus vai chamar. O período de juízes, ele acontece sempre a seguinte coisa: Deus levanta um homem corajoso, ou inspira alguém para tomar a decisão. A pessoa levanta, eles vão à batalha, eles vencem a batalha, depois o povo esquece de Deus, volta a fazer coisa errada, e vem um povo estrangeiro e os oprime e os torna cativo.
até que Deus levanta outra pessoa, vá para a batalha, vence, Deus liberta, eles voltam de costas para Deus e Deus traz outro povo e os cativa. Então, o período de juízo sempre esse movimentar. E no meio disso surge Gideão. Agora, o que nós aprendemos então com Gideão quando Deus o chama? Quando Deus o chama, Deus diz: Gideão, eu escolhi para que seja você a libertar o povo dessa vez. E o que Gideão responde? Eu, Senhor, eu, Gideão, não tem como ser. Não tem como, através de mim, o Senhor fazer algo do tipo. Por quê? Porque, olha, a minha família é a menor de Israel, a minha tribo é a menor, a casa do meu pai é mais pobre e na casa do meu pai eu sou um menino. Ou seja, eu sou o pior do pior do pior, eu sou o último da lista. Então isso nos ensina sobre uma coisa que fará com que o líder seja bem-sucedido, se chama humildade. Quando ele é escolhido, ele olha e ele fala com humildade: eu sou o menor dos menores. Se tem que escolher alguém, e a lei diz, e a regra diz, e esse mundo nos ensina, que é o top, que é o mais experiente, que é o mais conhecido, não é mesmo? Ele diz, então, se a gente for pela regra lógica, a minha tribo é a menor, a minha família é a mais pobre, eu sou o mais novo. Ou seja, eu estou no final de toda a lista. Mas isso é a humildade de quem se torna líder, quem acha que pode, quem acha que sabe, quem acha que é melhor que os outros, quem acha que todas as oportunidades têm que ser dele, normalmente é uma pessoa insegura, uma pessoa gananciosa. A humildade tem que prevalecer. É as pessoas que têm que dizer que você é. Deus não, vai nessa força, porque era a força da humildade. Porque Deus diz, eu preciso de alguém humilde, alguém que achar que pode. Não serve, porque não vai obedecer, não vai seguir as regras. Pessoas arrogantes, pessoas soberbas, eles não seguem regras, eles não conseguem viver em equipa, eles não têm sensibilidade de ajudar o outro. Então, é pessoas como você, Gideão, que eu preciso. Pessoas que acham que não podem, mas que se acreditar e se aceitar o desafio, eu sei que vai seguir as regras, eu sei que vai ter dependência de Deus, eu sei que vai fazer isso funcionar. Então a humildade é uma das maiores virtudes do líder. A humildade é uma das maiores virtudes do líder. Manhol diz, Deus toma as coisas fracas para confundir as fortes. É a maneira que Deus trabalha. Gente, Deus trabalha isso com toda a humanidade. Por quê? É sempre, eu falo isso para vocês e eu vou repetir isso talvez até o final aqui do Clube 71. Quando você vai analisar um líder que marcou a história, normalmente você vai ver que no começo da sua vida, na sua infância, no tempo da sua escola, sua família, o meio que ele veio é de pobreza, é de miserabilidade, é de condição caótica. Os grandes líderes sempre vieram do nada, sempre vieram de situações que ninguém esperaria. Normalmente, os grandes líderes da história. Então, se você veio de uma situação como essa, você é um candidato fortíssimo a ser um líder de impacto, ou já é um líder de impacto, quando você vem de uma situação adversa. Eu falei aqui numa das aulas anteriores, isso é combustível. Então, tem que ser humilde. Humilde como? Reconhecer as suas limitações. Você não é super-homem, você não é Deus, você não é perfeito. Você tem limitações. Então, você tem que entender isso. E Gideão, eu estou falando hoje muito de Josué, não sei porquê. E Gideão, então, ele diz, olha, eu sou limitado. Eu sou limitado de experiência, eu sou limitado de influência. Se eu vou para uma guerra, eu preciso influenciar um exército. Como é que eu vou influenciar um exército se nem arte da guerra eu sei? Então, é reconhecer as suas limitações. Ele diz, eu sou o menor dos menores. E, então, ele diz, eu não posso fazer isso. Não é porque ele não acredita em si, é porque aquilo que estava sendo posto diante dele era grande demais. Agora, meu caro, é isso que faz de você um líder. É quando você, mesmo não tendo força, mesmo sendo humilde, mesmo não tendo capacidade, você acredita que é capaz de realizar algo grande. Você que acredita que as coisas podem dar certo e você vai atrás para fazê-las dar certo. Entendeu? Isso é a diferença do líder humilde. Humilde de saber que não é o melhor do mundo, humilde em saber que tem limitações, mas também tem uma fé gigantesca, tem uma dependência de Deus extraordinária que o fará chegar lá. Então, que Deus abençoe. Marquinhos, meu filho, você está madrugando. Deus abençoe sua vida. Marquinhos é nosso querido pastor, um amigo. Quero aproveitar esses 10 segundos para
a agradecer tudo quanto fez por mim no Brasil. Marquinhos é um anjo de Deus na vida de muitas pessoas. Marquinhos está acordado a essa hora. Você e a Lijane são heróis. A Berenice não veio hoje, dos Estados Unidos, que é 3 horas da manhã, mas o Marquinhos deve estar 5 e pouco da manhã. Deus abençoe sua vida, abençoe a Igreja União, abençoe aí o Panelinha. Abraço para todo mundo. Eu vi que alguém comentou acima, deixa eu ver aqui. Bom dia e bênçãos de Deus sobre ti e sua família. Tom Andrade, Deus abençoe você, meu querido irmão, camarada, companheiro de luta, de jornada. Deus abençoe você. Marquinhos, um abraço aí para o Brasil. Continuando então, hoje nós estamos aprendendo, como temos feito aqui, desde o segundo dia de janeiro, 21 dias aprendendo liderança e cada dia escolhendo um líder para aprender os princípios de liderança que ele aplicou na sua vida, na sua história e que tornou uma referência. Fato é que estamos aqui aproximadamente 4.000 anos falando desse líder. Se 4.000 anos depois a história dele é lembrada, é porque o cara fez coisa extraordinária. Então o primeiro princípio é a humildade. Humildade de saber suas limitações, humildade de saber que aquilo que tem diante de você é grande e você precisa se esforçar e você precisa ser resiliente para torná-la realidade, e humildade de nunca esquecer suas raízes. O tempo não me permite, mas eu vou fazer apenas uma menção aqui. Vocês que estão há mais tempo comigo me conhecem e sabem de onde eu vim. Isso é importante para o líder, nunca esquecer as suas raízes. Eu lembro que há 18, 19 anos atrás, eu estava no Vale de Fanjã, que é uma das ilhas aqui de Cabo Verde. Uma ilha montanhosa. Meu pai era agricultor. Trabalhava a propriedade dos outros, porque nem tinha propriedade própria. Agricultor de prestação de serviço para os outros. Minha mãe, com 21 anos, já tinha 3 filhos, tinha que ficar em casa para cuidar dos filhos. Ou seja, eu vim de uma família com todas as necessidades que você possa imaginar. O que eu fazia, onde que eu aprendi? Esses dias falei num treinamento para o pessoal lá na capital, falei, onde eu aprendi a liderar? Eu aprendi a liderar a partir dos meus 6 anos. Minha mãe colocou na minha mão um burrinho e disse, você vai comandar esse burrinho. Todos os dias você tem que ir 2 vezes no chafariz, que fica uns 3 km de casa, encher os galões de água, colocar no burrinho e voltar para casa. E no caminho, seu pai vai colocar um feixe de palha à porta da propriedade, se coloca na cabeça, o burrinho vem na frente com os galões de água e você vem atrás com o feixe de palha para alimentar os animais. 17 anos atrás, isso que eu fazia, isso que era a minha responsabilidade, isso que eram as minhas funções, é isso que eu comecei a liderar, liderando um burrinho. Isso para dizer que essa é a minha raiz, eu não posso esquecer. Eu tenho que ter sempre a humildade de lembrar que eu vim de trás de um burrinho. No dia que Deus me colocar, como me colocou 2 anos atrás, na Coreia do Sul, à frente de quase 2.000 pessoas para dar uma formação, uma palestra, ou na Holanda, como foi esses dias, ou como em São Tomé, que eu fiz ano passado, a maior formação de todos os tempos feitos em São Tomé, eu que fiz. 300 jovens no anfiteatro de São Tomé. É a melhor de todos os tempos. Nunca aquele auditório teve uma formação de qualquer tipo de formação que teve mais que 300 pessoas. Eu coloquei só jovens. Era uma formação para jovens líderes, 300 jovens santomenses. Então, isso é uma coisa grande, extraordinária. Você marcar a história de um país, mas nunca pode esquecer de onde que você vê. Isso é a humildade. A segunda coisa que nós aprendemos com Gideão, e talvez seja o maior ensinamento de Gideão, é que Gideão nos ensina como é que o líder forma a equipa. Como é que você forma a equipa? Não existe líder sem equipa. Não existe líder ser liderado sem pessoas que ele está motivando e influenciando. Mas como é que se forma essa equipe? Gideão nos ensina. Você tem que ter na sua equipe pessoas que são comprometidas. Comprometidas com o propósito. Eu falei ontem, eu volto a repetir hoje. Há pessoas que se aproximam de nós, não porque gostam de nós, não porque acham que o nosso projeto é o melhor projeto, mas é porque eles sabem que tem benefícios. As pessoas seguiam Jesus para poder, quando tem multiplicação de pão ou cura, para eles aproveitarem. Então, Jesus sabia disso. E nós temos que saber isso. E Gideão sabia disso. E por isso que Gideão, quando ele convoca o exército para a guerra, vem milhares de pessoas. Mas aí, Deus vai dizer para Gideão, muitas dessas pessoas não estão comprometidas, eles vão ser para você um fracasso na guerra. Leva homens comprometidos. E Gideão, eu falei que eu estava falando muito de Josué. E Gideão vai levar vai fazer muitos testes para eliminar. O texto mesmo diz, Gideão já disse para o povo, quem estiver com medo, quem não for corajoso, debanda. Voltar para casa. E nos diz que uma manada foi. Quem for covarde, quem não for corajoso,
Quem não estiver no propósito, pode voltar para casa. Na sua equipa, tem que ser pessoas comprometidas. Quem são pessoas comprometidas? Pessoas que vão dar sangue, suor e lágrimas. Essas são as pessoas que você tem que colocar na sua equipe. Ainda vou fazer uma live falando sobre isso. Pessoas que vão dar sangue, suor e lágrimas no projeto. Se não for assim, não precisa vir. E até caso de que tem que dar a vida, há casos ainda que vai um pouquinho mais do que só esses 3 que eu falei. E Gideão precisava dessas pessoas. Aí ele vai fazer um monte de teste. Um dos que ele vai fazer, que é muito engraçado, ele diz o seguinte: gente, todo mundo chega na beira do ribeiro e bebe água. Todas as pessoas que colocaram o joelho no chão e colocaram a boca na água, está fora. Você não pode abaixar, colocar a cabeça na água se você está em guerra. Você fica vulnerável, não está preparado. Mas todos que atentamente e vigilantemente abaixaram a mão, trouxeram a água para a boca e bebiam enquanto vigiavam se o adversário vinha de qualquer lugar, está comprometido. Está com senso de guerra, está com senso de luta. Isso para dizer que quem está conosco tem que estar comprometido com o projeto. Não coloque pessoas na sua equipe só porque eu tenho que colocar. Não coloque pessoas na sua equipe, não coloque pessoas no seu grupo de trabalho. Porque eu não tenho ninguém, coloca qualquer. Não. Se não tem, então fica só. Fica sozinho, mas não coloca pessoas que vão destruir o seu projeto, que vão minar o seu projeto, que vão fragilizar o seu projeto. Tem que ser pessoas comprometidas, não pessoas que estão ali porque gostam de novidade. Tem gente que entra na nossa história porque gosta de novidade. É coisa nova, é coisa boa, então as pessoas vêm e aproximam e querem participar. Não precisa. Tem que ser alguém de espírito de batalha, alguém corajoso. Que se for necessário, derrama sangue para que doa sangue para que o projeto funcione. Vai chorar se as coisas não derem certo. Vai suar a camisa para que as coisas funcionem. Esse sim, você coloca na sua equipe. Gideão diz: todo covarde, todo distraído, todo curioso para casa. Acredite se quiser, ficaram 300 homens só que foram habilitados para que então fosse a batalha com um exército, me parece, se eu não estou errando as contas, 90.000 pessoas no exército inimigo. Ele foi com 300, mas 300 comprometidos. Ele iria com 10.000, os 10.000 que ele chamou 10.000 para ficar 300. É interessante a seleção do Gideão. Chamou 10.000, ficou 300. Se ele fosse com 10.000, teria perdido, porque os 10.000 teria confundido os 300 valorosos. A quarta coisa, gente, é coragem. Terceiro princípio que nós aprendemos com Josué, meu querido professor Mateus, Deus abençoe sua vida. Oi, meu professor, é lá da minha comunidade. Certeza absoluta que aquilo que eu falei anteriormente, o professor Mateus viu eu andando atrás de um burrinho com um feixe de palha na cabeça. Tenho certeza que ele me viu. Foi meu professor nos meus primeiros anos do ensino, no ensino secundário ou ensino médio para você que está no Brasil. Deus abençoe sua vida. Então, hoje é uma honra ter essa lembrança do meu querido professor. Avançando, então, nós estamos falando sobre líderes que marcam história, princípios de liderança que marcam história, e nós escolhemos personagens da história, e eu preferi escolher personagens bíblicos, para você que não é crente, não é evangélico, não é religioso, mas que vai servir da mesma maneira, porque o que nós estamos aqui aprendendo são princípios de liderança. E o terceiro princípio que Gideão nos ensina é o princípio da coragem. Coragem para quê? Coragem para enfrentar as adversidades, coragem para enfrentar aquilo que ninguém quer enfrentar. Qual é a história que nós temos aqui? Gideão, quando Deus o chama para libertar o povo, Gideão nos diz que ele está num lugar escondido, pisando um pouco de mantimento, preparando um pouco de mantimento, deve ser vagens ou alguma coisa, triturando, para salvar, o próprio texto diz, para salvar dos midianitas, que era o povo que o estava oprimindo naquela época. Ou seja, ele estava vivendo um momento de adversidade em que todo mundo estava escondendo e tentando salvar o pouquinho que tinha. Então, ninguém queria ir para a guerra, ninguém queria liderar o exército, ninguém queria enfrentar os midianitas. Mas Gideão vai enfrentar, ter coragem para enfrentar o que ninguém quer. Outra coisa que nos mostra que ele era um líder corajoso e a coragem de enfrentar aquilo que é impossível, aquilo que é difícil, aquilo que ninguém quer, nos diz que quando Gideão é chamado, uma das coisas que Deus pede é, antes de você ir para a guerra, você precisa colocar a casa em ordem. Ou seja, tinha muita idolatria, tinha muito Deus falso que o povo estava servindo, e por causa disso também Deus os tinha castigado e permitido que eles fossem escravos dos midianitas.
E ele vai dizer, você não só vai enfrentar o inimigo, como você vai enfrentar o seu próprio povo. Ou seja, aquilo que mais o seu povo gosta, mas que lhes fazem mal. Você vai ter que pôr o dedo na ferida. Você vai ter que ir lá e derrubar o altar ao Deus estranho que está entre o seu povo. E quando acordar, os líderes religiosos, e a gente passa mal às vezes com os líderes religiosos, eu já falei aqui, religiosidade é uma das piores coisas que existe para o homem de Deus. Religiosidade é você acreditar com a cabeça, mas não acreditar com o coração. Então tem gente que acredita com a cabeça, com a inteligência, com a teimosia, mas não sente, não tem emoção, não tem sentimento, não tem apego, simplesmente a função. E quando essas pessoas acordarem e verem que você derrubou o seu altar, e você derrubou o seu ganha-pão, e você destruiu a sua influência, você vai enfrentar os homens mais poderosos dessa cidade. Não quero saber. Se com 300 homens eu vou enfrentar um exército, sozinho eu enfrento os religiosos dessa cidade. Então, coragem. Ele foi lá à noite e destruiu o altar. Ele foi lá, pegou o melhor bezerro do seu pai, matou e fez uma oferenda. Ou seja, corajoso. Chegar sem autorização e pegar um menino, chegar e pegar o melhor boi que o pai tinha em casa e matar sem autorização do pai, é para tomar umas costas, não é mesmo? Mas teve coragem de fazer, porque era o certo. Foi lá, derrubou o altar, ofereceu o sacrifício, fez a oferenda, foi para a batalha e venceu a batalha. Coragem. Coragem de um menino que diz, a minha tribo é menor, a minha família é mais pobre. Eu sou o menor da minha casa. Queridos, para nós terminarmos, que era 30 minutos e já estou estourado, embora a gente tenha começado um pouquinho atrasado, é todos os dias 7h01 da manhã, feriado, domingo, 7h01, 21 dias aqui aprendendo, e hoje é o 7º dia. Você esteja perguntando, tá, mas eu entrei na sua página e eu não achei os seus 6 dias anteriores, porque eu não estou aqui para audiência. Então, o vídeo terminou, a live eu deixo por 24 horas, por enquanto, como pouca gente ainda está sabendo, que a gente resolveu fazer de última hora, não fiz divulgação. Então, por generosidade, estou deixando 24 horas. Mas amanhã, essa hora que você está assistindo, já não estará mais disponível. Tem uma chance de eu voltar a aprender sobre isso? Tem. Antes da Páscoa, no primeiro dia, veemente, eu comprometi com vocês. Antes da Páscoa, eu vou lançar um livro sobre liderança. E aí tudo que eu estou falando aqui vai estar um pouquinho lá. Um pouquinho de tudo isso vai estar nesse meu livro. 3 meses. Eu prometi para vocês que em 3 meses eu lanço o meu primeiro livro sobre liderança. Então, antes da Páscoa, você vai poder participar no lançamento do meu livro. Aí você vai aprender. Fora disso, não há outra maneira de você aprender com isso, a não ser ele um curso pago. Eu vou oferecer cursos pagos, como eu tenho feito ao longo dos últimos anos, aí você pode pagar e participar, e quizá eu falo de alguns desses princípios. Para finalizar, o grande líder, ele aprende a dividir os créditos com a sua equipe. Quando Gideão vai e vence aquela batalha, e as pessoas vêm e falam com ele responde o seguinte, gente, não fui eu que fiz, foram vocês. É uma das generosidades, é uma das coisas que existe no líder, e que o diferencia de muitos outros líderes, ou dos que não são líderes, é a capacidade de não tomar crédito para si, tudo para si. Ele diz, não fui eu que venci essa batalha, foram vocês. E ele não falou mentira. 300 homens venceram uma batalha contra 90.000 soldados. É só para quem, é claro, o que lhes valeu foram 2 coisas, uma estratégia extraordinária e a ajuda de Deus, não podemos negar isso. Mas 300 homens venceram uma batalha, é uma coisa impensável, e fizeram. E quando eles chegaram, Gideão disse, não fui eu, foram vocês que fizeram isso. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Escreve isso e guarda isso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quando se tiver algum êxito na tua vida, a primeira que se deve fazer é parar e pensar, quem me ajudou a chegar aqui? E ser grato a essas pessoas. Por isso que Gideão vai dividir o despojo, vai dividir os ganhos da guerra. E depois nós vamos falar sobre Davi. Eu não vou falar muito sobre isso, porque quando a gente chegar em Davi, isso é um dos princípios que eu vou falar sobre Davi. Extraordinário. Você ser grato a quem lhe ajudou. Então, divida os créditos. Não sobe lá em cima, recebe os aplausos, recebe os troféus e sai na capa de jornal, de revista, na televisão como o boss, enquanto a sua equipe que trabalhou fique lá chupando o dedo, como a gente costuma falar.
Não é mesmo? Então tem que dividir os créditos. Por último, não almeja aquilo que não é seu. Quinto princípio, eu termino em 1 minuto que já estourou o tempo. Não almeja cargos e funções que não é para você. Na verdade, não almeja nenhum cargo e nenhuma função na vida. As pessoas ficam loucas comigo quando falam e falam, não, eu não quero. Não, mas como assim? Todo mundo quer, porque todo mundo tem olhos nisso. Todo mundo quer para chegar lá e frustrar, passar mal. Eu não quero, eu quero ficar naquilo que eu fui chamado. Eu quero ficar naquilo que é meu dom. O que acontece com o Gideão? Quando ele vence essa batalha estrondosa, eles voltam, todo mundo chega para ele e fala, você tem que reinar sobre nós. Não existe melhor pessoa para ser rei. Ele diz, eu não nasci para ser rei, não vou ser rei. Vão atrás, achem outra pessoa para ser rei, mas eu não fui chamado para ser rei, eu fui chamado para ser general de guerra, eu fui chamado para ser conquista. Então eu não vou assumir uma coisa, por melhor que ela seja, por mais benéfica, por mais chamativa, por mais midiática que seja, eu não quero, não fui chamado para isso. Não reina sobre nós, torna o rei sobre nós. Não siga a maioria para se tornar o que a maioria quer que você seja. Seja aquilo que você sonhou, seja aquilo que lhe deixa feliz, seja aquilo que você tem potencial para fazer. Nós fomos enganados e moldados de que a gente só é alguma coisa se a gente tiver cargo. Se você sentar numa cadeira, se você tiver condutor na porta de casa, se você for quem dá entrevista na televisão, se você for quem fala nas cerimônias, se você for quem senta. Quando eu era criança, eu achava que a coisa mais linda que tinha no mundo era sentar na cabeça da mesa em festa. Porque a gente é acostumado a ser assim. Você cria na vida querendo as coisas para mostrar para os outros. Faça aquilo que é bom para você. Aquilo que você sente feliz, aquilo que você muda o mundo, não aquilo que você vai viver uma vida de afronta, de injúria, de perseguição e que você não é feliz fazendo só porque alguém disse que é bonito. O líder, que é o líder de impacto, ele não almeja cargo, ele não almeja funções só porque dá status, só porque dá estabilidade. Então tenha consciência daquilo que você está fazendo. Saiba o lugar que você está. Saiba quem governa no lugar. Gideão diz o seguinte, até hoje Deus não quis colocar o rei sobre Israel, por que eu vou colocar? Eu vou terminar dando um exemplo para vocês. Gideão recusa ser rei, mas o filho dele, Abimeleque, vai fazer o seguinte, aproveitar a fama do pai dele, o reconhecimento do pai dele, e vai matar todos os irmãos. E ele vai se declarar rei. Ele não reina nem 3 anos. E o reinado dele acaba. E é catastrófico para Israel. O pai não quis, mas ele aproveita a fama do pai e se torna rei. Aproveita a fama do pai e mata os irmãos para se tornar rei. Olha que coisa cabulosa. Ele não reina 2 anos e pouco e ele também é exterminado. Porque quando você almeja chegar num lugar que não é seu, você vai ser inseguro, você vai ter que fazer coisa errada para chegar lá. Eu já falei nas aulas anteriores. Você vai ter que fazer coisa errada para chegar lá. E quando você chegar lá, você não tem segurança. Você sabe que não chegou por mérito. Você sabe que como você trapaceou para chegar lá, alguém vai trapacear você para tomar o seu lugar. Ou seja, você vive uma vida de aflição, de injúria, você não tem segurança, você não consegue fazer um trabalho, porque você não foca no que tem que fazer. Você foca em quem pode derrubar você. Você foca em quem pode armar como você armou para lhe tirar do lugar. Então nunca vá. Gideão diz, não quero. Eu quero continuar general de guerra. Eu quero continuar aqui. Que Deus nos abençoe e que esses princípios ficam na nossa mente. De sermos humildes, de termos sabedoria na formação da nossa equipe, pessoas, líderes corajosos, líderes que dão crédito à equipa e líderes que não almejam cargos e funções só porque a maioria está dizendo, ou só porque a maioria quer, ou só porque a cultura diz. Faça aquilo que você gosta, faça aquilo que você ama, aquilo que lhe deixa feliz. Não está fazendo? Larga hoje. Vá fazer aquilo que é a sua paixão, aquilo que é o seu propósito e aquilo que é o seu chamado. Não pode largar hoje porque vai ser inconsequente, vai colocar a sua família em risco. Então estabeleça uma meta. Daqui a 6 meses eu largo isso aqui, eu vou fazer o que eu amo. Eu vou fazer o que eu gosto. Eu vou fazer o que verdadeiramente me deixa feliz e que eu sinto realizado. Porque daqui a pouco você vai chegar em 60 anos, 70 anos, vai olhar para trás, vai arrepender, mas infelizmente não vai poder fazer nada. Então faça hoje. O líder corajoso toma a decisão hoje. Que Deus lhes abençoe. Ficamos por aqui. A aula vai ficar salva por 24 horas e amanhã, às 7h01 da manhã, estamos aqui de volta para a nossa 8ª aula. São 21 aulas sobre liderança. Antes de você sair, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu hoje. O que mais lhe tocou hoje na história de Gideão. Porque, como eu falo sempre, as pessoas vão entrar, às vezes não tem tempo de ver uma live que durou quase 40 minutos. Eles dizem, é muito, não vou ver, 40 minutos é demais.
Mas vou aproveitar e ver os comentários. Quem comentou, vê se é bom. É nos comentários que as pessoas veem o termômetro. Então deixa um comentário aqui. Eu vi que Alexandre, por exemplo, escreveu: Gideão tinha consciência do reino. Ele sabia que tinha um rei acima dele. E ele não queria derrubar e não queria tomar esse poder do rei. Você o que aprendeu com Gideão hoje? Deixa nos comentários, porque os curiosos vão chegar daqui a pouco e eles precisam saber, porque como eles vivem de condição, pessoas que vivem de condição, é assim, ele não assiste, eles vêm só para curioso, é curioso. Mas você que vive decisão e que toma a decisão de levantar às 7h01 da manhã, e olha que tem gente aqui que levantou às 5 no Brasil, ou às 3 nos Estados Unidos para assistir a live, então que Deus abençoe vocês, deixa o comentário. O pastor Socorro diz o seguinte, para terminar, eu vou terminar com esse comentário. Desde Angola convosco, traços do caráter de um líder, coragem e humildade. Exatamente, queridos, pastor Socorro, Deus abençoe, mudando agora do interior para a capital Luanda, Deus abençoe aí nesse novo tempo em Luanda, que seja um estourar aí do seu ministério, do seu trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês. Pisado não. Vicente, que Deus abençoe sua vida. Homem de Deus, você também é. Vamos que vamos. Deus nos abençoe. Amanhã, 7h01 da manhã, para a nossa 8ª aula. São 21 aulas aprendendo com 21 líderes que impactaram a história. Deus abençoe e voltamos a ver amanhã, à mesma hora, aqui no Clube 7h01. Juntos sempre.